Vamos falar hoje sobre o temperamento sanguíneo. O sanguíneo é essa pessoa que envolve todo mundo, essa pessoa que tem em si o elemento do ar, né? E hoje nós vamos dar continuidade a essa compreensão sobre os temperamentos nessa correlação simbólica entre o elemento correspondente ao temperamento, tá certo? Então, vem comigo. Imagina o ar, né? Não tem como eu exemplificar o ar aqui agora para você, mas para ficar mais palpável, imagina a fumaça, né? Uma fumaça, imagina uma fumaça. Quando a gente observa ali uma fumaça, um vapor, né? Qual que é as coisas que a gente apreende de imediato? Primeira coisa é a falta de forma, tá certo? O ar, o vento, a fumaça, o vapor não tem forma, não tem forma. É algo que, diferente da chama, por exemplo, né, que eu trouxe aqui ontem, né? Então, tem aqui a chama, ela tem um formato, tá certo? Ela tem um formato, ela cria-se ali uma forma para ela. Diferentemente do vapor, né? O vapor, o ar, o vento não tem forma, né? É até difícil de desenhar às vezes, né? A gente desenha meio que um cogumelo ali, né? Representando um vaporzinho, a gente tenta dar uma forma, mas não tem, né? Não tem forma. E esse é um elemento que a gente consegue identificar de imediato no temperamento sanguíneo também. A pessoa sanguínea, ela tem a tendência de ser uma pessoa sem forma. Na prática, o que significa? Que é uma pessoa que tende a se espalhar muito, né? Uma pessoa que ela tende a não ter uma solidez pessoal, a não ter ali uma centralidade. Ela é muito dispersa, não no sentido só de atenção, mas no sentido de movimento mesmo, né? Isso pode, na realidade, na prática do diário, né, cotidiana, pode se manifestar como desorganização, pode se manifestar como bagunça, né? Bagunça mesmo ali, uma desordem mesmo, né? Porque ordem, o que significa a ordem? A ordem é justamente você dar forma para as coisas, é você delimitar as coisas, né? Então, uma pessoa ordenada, ela tem horários, ela tem organização de agenda, ela possui lugar de cada coisa. Isso significa que o quê? Ela dá limite para as coisas, tá certo? Não existe forma sem limite, tá certo? Então, quando você, por exemplo, pega uma caixa, vamos pegar um outro exemplo, balão, né? O balão vazio, não vou ter um balão aqui agora, mas um balão vazio é um saquinho plástico ali, né? Emborrachado, sei lá. Quando entra ar naquele balão, ele vai enchendo e ele vira, né, aquela bexiga ali, o ar, ele ganha a forma do balão. Não é que o ar deu forma para o balão, mas ele ganhou a forma do balão, não é isso? O mesmo ar, se você colocar em outro recipiente, não vai dar a forma de balão, né? Vai ter a forma do recipiente que você colocar. Então o ar, ele acaba se moldando, tá certo? Ao ambiente. Ele acaba sendo moldado pelo ambiente se ele não desenvolver a personalidade. Se ele for pleno temperamento, ele vai ser conduzido pelo ambiente. E como ele é ar, vamos supor que eu abro a janela aqui agora do meu consultório. E aí vai entrar um vento dentro aqui do consultório. Esse vento, ele vai circular o ambiente, ele vai envolver tudo que contém o ambiente, né? Da mesma maneira, o sanguíneo, ele tem essa tendência de envolver o ambiente, ele tem essa tendência de envolver pessoas, de envolver as relações ali em volta dele, né? Por isso que o sanguíneo, ele é reconhecido muitas vezes como um bom comunicador, como uma pessoa engraçada, como uma pessoa alegre, né?
Por quê? Porque ele tem esse movimento e esse é o elemento que é semelhante ao colérico, né? Os dois são elementos quentes, né? O fogo e o ar, né? São elementos quentes. Isso significa que eles possuem um movimento constante. Da mesma maneira que não existe um fogo estático, não existe um vento estático, não existe um ar estático, né? Você não consegue imaginar uma fumaça parada, né? Um vapor parado, não existe, né? Tudo que é vapor, que é vento, que é ar, que é fumaça, tudo isso sempre está em movimento constante, não tem possibilidade de parar, né? Até mesmo as nuvens, né? Às vezes a gente vê as nuvens lá paradinhas lá, né? Mas elas estão em movimento. Ali há um movimento constante. Da nossa perspectiva aqui de baixo, que parece estar parado, mas não está, né? Então está sempre em movimento. O ar, o vento, a fumaça, o vapor está sempre em movimento. E a pessoa sanguínea também é essa pessoa que está sempre em movimento. Mas qual que é a diferença do ar para o fogo? O fogo, ele tem um movimento próprio, mas ele tem forma. O fogo, ele tem forma. Ele tem ali um formato. A chama, a gente consegue até desenhar com muita facilidade a chama, né? É fácil você ver o formato que o fogo ganha. Não é um formato estático, mas tem uma forma, né? Não precisa, por exemplo, de um recipiente, de alguma coisa que dê forma para o fogo. Não precisa. Pelo contrário, se você tentar dar forma para o fogo ali com alguma coisa, é mais fácil o fogo queimar esse recipiente, né? Destruir, consumir, do que tomar a forma dele. Diferente do ar, do vento, da fumaça, do vapor, né? Aí você consegue colocar ar dentro de um balão e o ar ganha o formato do balão. Você consegue colocar o ar dentro de um saco de papelão e o ar ganha o ar ganha o formato daquele saco. E assim com várias coisas, tá? Então, ambos, colérico e sanguíneo, têm esse movimento constante, não são estáticos, né? Mas a diferença está no tipo de movimento, né? Enquanto o movimento do colérico é um movimento incisivo, né? Que impacta, um movimento que é muito direto, que é o fogo, né? Ele é muito pontual, né? Ele vai consumindo onde ele vai passando, né? Pelo contrário, o sanguíneo ou o vento, né, envolvem as coisas, não consomem, não destroem, não marcam, né, mas envolvem, tá? E aí, na prática, vamos falar então, eu vou trazer só esses dois elementos, tá? Para a gente não demorar muito aqui no vídeo sobre o sanguíneo. Acho que é o mais importante de saber sobre o sanguíneo é isso, né? Esse movimento constante e um movimento disperso, sem forma, né? Que tende mais a envolver o ambiente, tá? Trazendo para a prática, se você é sanguíneo, você tem que urgentemente buscar uma forma, né? Você tem que buscar ali uma solidez interior. Você tem que buscar mais densidade de personalidade, né? Você tende a ser uma pessoa muito superficial, muito imediatista, muito dispersa, desatenta, desorganizada. Tudo isso é falta de forma, tá certo? Então você tem que buscar uma forma. Só que, assim como o vento, o ar, a fumaça, o vapor não possuem uma forma por si mesmos, você vai ter que buscar algo externo que te dê uma forma. Tá? Não vai conseguir por si só ter forma. Precisa de algo externo que te dê forma. E o que significa algo externo? Significa tanto itens, elementos, né, práticos do dia a dia que você pode usar, que vão te dar uma forma, quanto se implicar em responsabilidades mesmo, né? Trazer coisas que deem um formato para a tua vida. Então, na parte mais prática, rasteira do cotidiano, agenda, né? O que é a agenda? Não é a agenda física que eu estou falando, né? Mas o organizar teus horários e as tuas demandas numa agenda. Ter, né, um cronograma, ter uma agenda a ser cumprida. O que significa isso? É você dar formato para os teus dias. Quando você inicia um dia sem agenda,
você vai iniciar um dia sem formato, você vai iniciar um dia sem limites. E aí você vai ficar refém dessa tua tendência natural de dispersão e de ir envolvendo uma coisa aqui e outra ali. No final do dia você fez muitas coisas e não fez nada ao mesmo tempo, tá? Então para você se encaixotar num formato que te dê essa forma que você não tem naturalmente, agenda principal, tá? Principal agenda com horários, com tarefas, demandas bem estabelecidas, limites, né? Hora de começar, hora de acabar. A nível de ambiente também, organizar tuas coisas, cada coisa tem o seu lugar, cada coisa tem ali o lugar de guardar, o lugar de lavar, o lugar de secar, o lugar, tudo tem seu lugar, tem que ter limite, Tira esse copo e coloca o copo na cozinha, tira esse copo do quarto, né? Tira esse prato da sala e coloca na cozinha. Vai botando limite nas coisas, cada coisa no seu lugar, cada coisa ao seu tempo, tá? Então essa é uma forma de o sanguíneo ter um formato no cotidiano. Mas a gente pode trazer isso para coisas mais profundas ou altas, né? Como por exemplo o sentido da vida mesmo, né? O sanguíneo ele vai ter muita dificuldade de por si só ter ambição, ter ali um ideal a ser alcançado, um objetivo, né? Um desafio a ser vencido. É assim para o colérico, mas não é assim para o sanguíneo. O sanguíneo, né? Ele vai pela vibe do momento, né? Ele vai ali pelo que a vida vai trazendo para ele, né? Só que seria mais interessante, mais maduro, mais sábio para o sanguíneo, ele escolher o que vai dar formato para a vida dele, né? Ele escolher o lifestyle dele, ele escolher o estilo de vida que ele vai abraçar, tá certo? Então, é importante você procurar causas, a própria religião, esporte muitas vezes se encaixa nessa questão de lifestyle, né? Enfim, coisas que não são só coisas para você fazer e praticar, mas coisas que vão te dar um contorno de vida. Aquela pessoa é uma pessoa religiosa. Aquela pessoa é uma pessoa fitness. Aquela pessoa é uma pessoa caridosa, faz ações de caridade. Sei lá, pelo que você é reconhecido. Qual o formato que as pessoas veem para a tua vida? Né? Pensa nisso, senhora. Qual o formato que minha vida tem? Qual o desenho da minha vida? Isso não vai vir naturalmente também. Você que vai ter que abraçar algo que está fora de você. Você vai ter que entrar voluntariamente em uma caixinha que dê formato para a tua vida como um todo. Para aquelas coisas que vão nortear tuas ações do início ao final do dia. Quando a gente fala de agenda, por exemplo, é difícil você montar uma agenda sem antes ter essa noção do teu estilo de vida, né? Então, se você escolhe assim, não, você é uma pessoa fitness, né? É isso que vai dar formato para a minha vida, né? Então, aí sim você consegue organizar uma agenda. Horário para comer, horário para se exercitar, horário para fazer as coisas, né? As marmitinhas, as receitas, etc. Aí você vai montando a tua agenda. Mas se você não tem um formato de vida, né? Aquela coisa que dá limite para a tua vida, que dá sentido para a tua vida, você não vai conseguir montar uma agenda. Você vai montar uma agenda hoje, outra agenda amanhã, e aí no final você não tem um formato na tua rotina semanal. Você tem várias coisas misturadas, assim como é a bagunça da tua mesa, assim como é a bagunça do teu quarto, assim como é a bagunça da tua cabeça, né? Então chega de bagunça, né? Mas antes de tudo, escolha esse formato vital, existencial. O que vai dar formato para a minha vida, tá certo? Então, para você sanguíneo, é isso. E agora, para você que tem que lidar com o sanguíneo, tá? O sanguíneo é um temperamento relativamente fácil de se lidar, porque ele vai buscar sempre envolver, né, as pessoas. Então, você vai ser naturalmente envolvido pelo sanguíneo, né? Mas você tem que tomar cuidado para você não ser levado pelo sanguíneo, né? Então o sanguíneo, muitas vezes ele pode levar a gente através do excesso de fala, da conversa,
e aí você fica refém daquela verborragia do sanguíneo. Você pode ficar refém da superficialidade do sanguíneo, né? Então, ele pode te envolver ali numa dinâmica de humor ou de assuntos triviais e tudo mais, e você, né, acabar cedendo a isso, tá? E a pessoa que se envolve com o sanguíneo, ela também pode se responsabilizar por dar limite para o sanguíneo. Então, muitas vezes vai ser um ato de caridade mesmo, você botar limite no sanguíneo. Olha, tá falando demais. Olha, peraí, né? Não aceito mais você chegar atrasado, vai chegar na hora, né? Olha, peraí, né? Você não pode deixar, né, as coisas bagunçadas desse modo. Vamos organizar isso, né? Então, para você que convive com sanguíneo, para você que tem filhos pequenos, né, sanguíneos, não esperar que ele tenha noção, né, das coisas. Você tem que botar o limite para ele, porque ele é dispersão pura natural, né? Ele é dispersão natural. Não tem como você esperar que ele se dê formato. Você quem tem que ir lá e botar o formato nele, tá? Então, uma pessoa que se relaciona com o sanguíneo também pode ajudar muito uma pessoa sanguínea a se ordenar, a se organizar, a ter um formato, né? Através desses limites que vão sendo impostos, tá certo? Então é isso, né? Acho que ficou claro aí sobre o sanguíneo. Se você se identificou, deixe o seu comentário. Se você conhece alguém, se relaciona com alguém assim, também deixe seu comentário. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like. E nos vemos aí no próximo vídeo sobre outro temperamento.